Que satisfação, Douglas Iso, você que é presidente estadual da CUT em São Paulo, a gente está conversando hoje, neste dia 1º de maio, que é o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, e vamos tratar de assuntos dos trabalhadores. Douglas, como é que tem sido esse 1º de maio, diferente dos outros, né, Douglas? Eloy, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer, Eloy, a possibilidade de estar fazendo essa prosa contigo, né? E utilizando esse meio aqui que eu acho que cada vez mais a gente vai utilizar para poder se comunicar entre as pessoas e, inclusive, na gestão de empresas, de partidos políticos, de centrais sindicais, a gente vai usar esse meio para fazer reunião. Então, esse 1º de maio, Eloy, um 1º de maio que é inédito, né? São 130 anos de 1º de maio, e é o primeiro evento que nós fizemos à distância, né? Todos sabem que a Organização Mundial de Saúde, ela orienta aí o distanciamento social, o isolamento, e por isso não houve aqueles grandes eventos, grandes atividades políticas em todo o Brasil e no mundo. Então, esse 1º de maio é histórico. Douglas, no mundo inteiro foi assim, é? Está sendo assim? No mundo inteiro, o 1º de maio foi virtual, com as intervenções aí dos dirigentes sindicais, de partidos políticos, e é um momento histórico, né? É um momento histórico para todo o movimento sindical e é um momento de mudança, né? Eu vejo esse momento como um momento que ele é um momento de ruptura e que, a partir dessa crise e o que levou aí de modificações, em especial na forma de organização de reunião e de transmissão, eu acho que é uma ruptura e que a gente vai entender um pouquinho melhor tudo isso mais adiante, né, Eloy? Ô Douglas, sabe o que me recorda esse 1º de maio? Que tem alguma semelhança, é que na época da ditadura militar, lá pelos anos 1969, 70, 71, 72 e por aí, o 1º de maio ou era uma festa promovida pelos governos, e nós não participávamos disso, ou a gente tinha que fazer nossas manifestações clandestinas, né? Então, agora não foram os governos que proibiram, como a ditadura militar, a gente fazer as manifestações, foi o coronavírus que proibiu, né? O coronavírus, ele mudou profundamente a forma da gente fazer o 1º de maio, não só o 1º de maio, as nossas vidas, né, Eloy? Principalmente, eu sei que você tem uma vida muito ativa, de muito contato com o povo, a gente tem essa forma de construção política, tanto na CUT como no PT, da gente olhar no olho das pessoas, de você ter muito contato, muita reunião, e de repente você tem que ficar em casa, né? E na primeira semana você fica meio maluco, você fala, gente, eu acho que eu vou entrar em parafuso, né? E Tá eis que surge os aplicativos, e agora a vida da gente virou uma loucura, porque é reunião de manhã, é reunião no almoço, é reunião à tarde, e no final da tarde chega um convite para você fazer uma live à noite, para você falar dos mais diversos assuntos da conjuntura, que é uma conjuntura que também muda de forma rápida, né? O Douglas, tipo essa live aqui, né? Que você. O Douglas, ó, nós já temos muita gente nos acompanhando aqui, ó. A Débora Machado, o Rogério Tabosa,
o Gabriel Oliveira, a Luciana Castro, a Elizabeth Souza, e também o Antônio do Vale, o Zé Diniz, o Rogério Tabosa diz aqui o seguinte, ó, parabéns à classe trabalhadora e juntos vamos sair desta crise com mais força para nossas lutas. Né? Ele põe aí uma ideia de esperança. E também o Nelson Oliveira, que é da Força Sindical, que é do Sindicato dos Químicos, aqui também está nos acompanhando, a Márcia Souza, o Samuel Vasconcelos está dizendo saudades dos governos Lula e Dilma, quando a classe trabalhadora tinha o que comemorar. Então, o Guilherme Santos, e a Patrícia Walker, e depois nós vamos ver os outros aqui que estão nos acompanhando, e eu quero dizer para você que está nos acompanhando, pode colocar seus comentários, suas questões aqui, que nós vamos pedir para o Douglas Iso, né, responder. O Douglas, né, que é da classe do magistério, né, professor, conta um pouquinho para nós, Douglas, como é que de Itaquaquecetuba você chegou a ser presidente da CUT estadual agora pela segunda vez? Na verdade, Eloy, história um pouquinho mais longa. A minha trajetória aí no movimento sindical, ela começa no ABC, né? Eu fui trabalhador metalúrgico entre 1984 e 1992, né? Como trabalhador metalúrgico, eu fui cipeiro, né? Organizei greves, nós fizemos grandes greves aí durante lá o Plano Cruzado, que no início, lembra, que era uma beleza, mas depois foi um inferno, um arroxo, e nós fizemos muita greve durante aquele período, e eu era da comissão de fábrica de uma empresa que hoje não existe mais, a Lindbergh do Brasil. Saindo da Lindbergh, eu fui trabalhar na Kepler Weber, que era em Diadema também, e depois na Eisenhower, tanto na Kepler como na Eisenhower, eu acabei saindo em função de fazer greve, rapaz, não sei, a minha vida é fazer greve, viu? Desde há muito tempo. Em 92, Eloy, antes de entrar no magistério, ainda como metalúrgico, eu fui vice-presidente do diretório acadêmico da Universidade de São Marcos, ali no Ipiranga. Então, na época, tinha aumento abusivo das universidades públicas, das universidades privadas, e a gente fez greve, paramos ali a Avenida Nazaré, aquelas estudantadas sentavam na Avenida Nazaré, aqui não passa nada, e o movimento estudantil é uma loucura, né? Diferente do movimento sindical e do partidário, a gente era pauleira mesmo. Em 92, eu ingresso no magistério, né? Passo a ser professor. Já em 92, faço a primeira greve na POS, uma greve longa, de 2 meses. O presidente na época era o Roberto Felício. Em 95, eu comprei uma casa aqui em Itaquá. Em 94, 95, eu venho para Itaquá. Em 98, eu faço a primeira disputa eleitoral interna na POSP, fui conselheiro regional, 7º mais votado. 2 anos depois, eu passei a ser coordenador de subsede, reeleito coordenador da subsede de Itaquá. Em 2002, eu passo a fazer parte da diretoria da POSP. De 2002 a 2012, fiquei 10 anos na executiva da POSP. 2012, 2013, eu entro. Fui indicado pelo meu sindicato, pelo ramo, que é o ramo da educação dentro da CUT, para ser o vice-presidente. O presidente era o Adi. 3 anos depois, eu assumo a presidência da CUT em 2015 até 2019. Em 2019, fui reeleito presidente com mandato que termina em 2023. E peguei um puta de um abacaxi, que isso aqui depois vai ser objeto da nossa prosa. Sim, Talvez sim. eu tenha pego o momento mais difícil
da nossa central, né? Que foi golpe contra a presidenta Dilma, o Temer golpista, as reformas, mas isso aí é uma conversa para a gente conversar mais adiante. Isso. Douglas, nós temos já algumas questões aqui que estão colocadas para você. Então, todos que estão nos assistindo, e é muita gente, Douglas, que estão fazendo comentários, já questões e tal, estão colocando a importância de você, presidente estadual da CUT, né, com todo esse histórico de ter sido metalúrgico, né, nas lutas metalúrgicas, de ter sido também do movimento estudantil e da área do setor público como professor, quer dizer, você tem uma vivência, seja do setor privado, quanto do setor público, quanto do movimento estudantil. Então, é o seguinte, Douglas, é uma satisfação estar contigo aqui nesse 1º de maio. E tem uma pergunta aqui do Luciano Castro. Qual a estratégia dos sindicatos para ajudar na recolocação de emprego pós-coronavírus? Olha que não é uma pergunta fácil, hein? Não é uma pergunta fácil, mas vamos lá. Nós, a Central Sindical, pelo menos a CUT, ela faz um debate que nós precisamos modificar a forma de gestão pública e a política econômica do país. Nós não entendemos, nós temos clareza que a política econômica do governo Bolsonaro levou o país a uma crise que, antes da pandemia, nós já tínhamos 11 milhões de brasileiros, 11,68% da população brasileira desempregada, né? E 40 milhões de brasileiros na informalidade, Eloy. E isso por quê? Porque a política econômica do governo Bolsonaro e do governo anterior, que é o governo Temer, cabeça acabou de... Douglas, boa noite, Douglas. Eu vou te interromper, porque entrou aí o Josinaldo, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, né? Que é da Força Sindical e que vai aqui participar desse nosso debate. Uma boa noite, Josinaldo, Cabeça. Obrigado aí pela tua participação. Boa noite, Eloy. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que estão aí assistindo essa live aí. E um feliz dia do trabalhador para todos nós, todos vocês. Ô, Cabeça, você está mais alto do que nós aí, Cabeça. Vê se você dá uma baixada para a gente ficar no mesmo nível. Aí, mais para baixo, Cabeça. Mais para baixo. Aí, mais para baixo. Aí tá bom. Tá bom. Aí tá ótimo. Viu, Cabeça? Nós estávamos conversando com o Douglas, ele estava comentando uma pergunta que foi feita aqui pelo Cláudio Ramos, não, pelo Luciano Castro, sobre como é que vai ser uma retomada dos sindicatos para ajudar na recolocação de emprego após essa crise do coronavírus que está aumentando dramaticamente o número de desempregados. Então, eu vou pedir para o Douglas concluir aí o comentário dele, depois a pergunta é para você também. Quer dizer, como vamos agir depois da epidemia? Mas depois eu vou perguntar como é que nós vamos agir durante a epidemia. Legal. Ô, Cabeça, você chegou atrasado, rapaz. Eu estava falando mal de você, viu? Não é Cabeça? verdade. Não tem problema. Você chegou atrasado, eu estava, ó. Mas vamos lá, só para descontrair. Então, o Eloy, a política econômica do governo era uma política equivocada e levou a um aumento considerável aí do desemprego no país.
11,68% da população, ela está desempregada, estava desempregada antes da pandemia, e a política, ela é equivocada em que sentido? É uma política que ela não apresenta uma diretriz e que ela está assentada numa política de ajuste fiscal, né, e de corte por parte do governo. No momento em que a economia ela se retrai, o Estado ele tem que ser o indutor da economia e investir em obras públicas e fazer investimentos e crédito para as empresas e para as pessoas, para que o mercado ele seja virtuoso, né? Para que as pessoas tenham condições de comprar, as empresas de produzir, e nesse movimento virtuoso, a geração de trabalho, de postos de trabalho, de renda e, consequentemente, aumento da atividade econômica. E você falou corretamente, nós não podemos esperar o fim da pandemia. O governo Bolsonaro precisa enfiar a mão no bolso e propor políticas concretas, primeiro, para garantir o emprego das pessoas durante a pandemia e uma renda para os trabalhadores. Porque o que está acontecendo, Eloy e Cabeça? A orientação da Organização Mundial de Saúde é para as pessoas ficarem em isolamento, distanciamento social. O governo, por não abraçar essa orientação, seguir essa orientação, tem boicotado as medidas para pagar o abono emergencial aos trabalhadores que não têm desempregados e efetivamente não está fazendo nenhum movimento para garantir o emprego dos trabalhadores. Muito mais do que isso. Douglas, vamos aproveitar que o Cabeça, que acompanha assim de pertíssimo tudo que acontece na categoria metalúrgica de Guarulhos, que tem, ou tinha pelo menos, cerca de 35 mil trabalhadores. O Cabeça explica para nós um pouco como é que está sendo a luta do sindicato agora e como é que está sendo a situação da categoria metalúrgica em termos de emprego, em termos de gente que está de férias, gente que está com suspensão do contrato de trabalho, gente que está com redução da jornada e do salário, demissões, e também empresas que estão conseguindo manter o seu conjunto de empregados. Explica para nós, Cabeça, como é que está essa situação em Guarulhos, na tua categoria importante. Eloy, primeiro eu quero parabenizar aí o comentário do Douglas, porque qualquer nação precisa de política de Estado. Quando se há uma crise no país, uma crise econômica, o principal indutor, como o Douglas exemplificou aí muito bem, tem que ser o Estado. E nesse momento, o Brasil está sem política de Estado, porque no meu modo de achar, de ver as coisas, nós estamos sem governo. O Brasil, nós podemos afirmar que está sem governo, porque quem está lá no poder não tem capacidade de entender o que é política de Estado. São pessoas que não têm comprometimento com a nação, com a geração de emprego e com as pessoas que produzem a riqueza do país. Eu fico muito preocupado nesse momento, onde nós temos um governante que pensa em política de Estado mínimo. Eu faço uma ênfase, dou uma ênfase nesse momento para o investimento na saúde. O investimento na saúde estava sendo congelado, não só na saúde, eles, com a participação do Bolsonaro, votaram no congelamento dos investimentos públicos por 20 anos. Portanto, o Brasil hoje não tem política de Estado adequada para enfrentar essa crise da pandemia do Covid-19 e muito menos para sair da crise econômica em tempo hábil, rápido. Isso nós vamos demorar aí, no mínimo 2, 3 anos, para voltar o que éramos em 2010. Antes da pandemia,
para que todos saibam, antes da pandemia, lá em dezembro, começo de janeiro, o nosso PIB, ele estava equivalente ao de 2010. Só que lá em 2010, a população brasileira, né, era outra, bem menos. Nós tínhamos 190 milhões em 2010. Cabeça, em 2010, Cabeça, quer a dizer população aumentou e não teve desenvolvimento mais depois do impeachment. Depois do impeachment, congelaram tudo. Então, atrasaram o país para enfrentar qualquer crise. Quer dizer que nós tivemos uma década perdida, né, contando todos esses anos aí, mas me diga uma coisa, como está a categoria metalúrgica em Guarulhos agora nesses dias de restrições, de isolamento social, etc. Tem tido muita demissão, como é que está a situação? Tivemos demissão em fevereiro e em março, muita demissão. Agora, com essa MP, deu uma aliviada, mas as empresas já tinham demitido. Então, nós perdemos postos de trabalho e agora nós estamos sendo obrigados a fazer redução de jornada e de salário, suspensão de contrato de trabalho, tudo que pode ser feito dentro da legalidade da MP para que amenize, nesse momento, a questão do desemprego, não consiga demitir mais do que porque já mandaram tudo que tinha que mandar. Se demitir agora, vai ser um caos, vai ser uma coisa muito desenfreada, sem controle, ao ponto da gente ver nos próximos 2 meses as pessoas saqueando supermercado para comer. Então, o governo precisa usar o Estado. O governo precisa usar o dinheiro do Estado para socorrer a empresa, as pequenas empresas. Porque o que está acontecendo é bloqueio de financiamento para as pequenas empresas que não têm acesso ao BNDES, a dinheiro público. A MP, ela não vai ajudar a manter os empregos dos brasileiros por muito tempo, até porque tem empresas que quebraram antes de chegar a MP. A nossa base metalúrgica, Eloy, nós temos 1.600 empresas, só que dessas 1.600, 70% não passa de 50 empregados. São empresas familiares. Cabeça, você falou, então, de 1.600 empresas e a maior parte, 70%, não passa de 50 empregados. Né? Exatamente. Antes de você prosseguir esse comentário, e tem aqui algumas pessoas que estão fazendo algumas questões que estão participando intensamente aqui da nossa live. O André Albuquerque Vicente, a Débora Machado, a Maria Santana, o professor Antônio do Vale, que é diretor na região dos Pimentas, em Guarulhos, o Samuel Vasconcelos, o Paulo Marcos Pereira Cabral, que fez um comentário aqui que eu vou colocar aqui para o Douglas fazer uma observação a respeito disso. Deixa eu ver aqui, eu me perdi um pouco, né? O Jonas Dias, que foi durante muito tempo trabalhador da Pfizer, que é um biólogo, hoje está aposentado, mas está acompanhando o nosso debate aqui, um grande batalhador. Foi presidente do PT de Guarulhos, foi vereador também. Gente, tem muita gente aqui, ó. Caramba, espera aí um pouco. O Zé Diniz, né? Agora eu cheguei de novo aqui no Paulo Cabral, que fez uma questão. Depois eu vou colocar os outros que estão participando. Ele coloca para o Douglas o seguinte, né? O enfraquecimento dos sindicatos no governo Temer é o principal motivo da redução salarial? O que você acha disso, Douglas?
se o enfraquecimento do Na sindicato verdade, é o principal na verdade, motivo da redução salarial. Está ouvindo, Douglas? na verdade, isso é um desdobramento aí da reforma sindical, que ela enfraqueceu o sindicato na relação capital-trabalho, né? Em especial no item que se refere aí que o negociado passa a prevalecer sobre a lei, né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que a reforma, aliás, reforma trabalhista, ela dificulta os trabalhadores de entrar com ações contra as empresas na justiça. E um terceiro elemento, o Eloy, é o fato de a gente ter, ao longo desse período de 2016 para cá, uma crise econômica no país, e numa crise econômica, as negociações aí das empresas entre o patrão e o empregado, na negociação, você não consegue fazer boas negociações, como ocorreu no período aí que vai de 2004 a 2014, durante os governos Lula e Dilma, a maioria das empresas, elas negociaram acordos vantajosos para os trabalhadores e acordo de aumento real, como também nesse período foi de aumento real o reajuste do salário mínimo, que foi em torno de 72% acima da inflação. Então, foi uma intervenção muito específica da política do governo, que também refletiu, né, nas negociações entre os trabalhadores e as empresas e os sindicatos patronais. Com o golpe, mudou esse ambiente, né? Eles fizeram a reforma trabalhista para enfraquecer os sindicatos no Brasil, e a crise econômica levou aí a um achatamento do salário dos trabalhadores no Brasil, seja no setor privado e muito maior ainda no setor público. Então, Douglas, eu vou pedir para o Cabeça também comentar uma questão desse tipo, mas não é só o enfraquecimento do sindicato o principal motivo da redução salarial. Você coloca também que é a crise da economia, que já vinha lá de 2015, 2016, né? Mas ainda havia, quando tinha o governo Dilma ainda, havia, quer dizer, uma busca de não retirar direitos dos trabalhadores. Depois veio essa onda de retirar direitos. Eloy, você me permite? Eu acho que é importante, mesmo com esse movimento de enfraquecer o movimento sindical, acabando com o financiamento das centrais e flexibilizando a legislação trabalhista, as grandes categorias filiadas à Central Única dos Trabalhadores têm mantido nos acordos coletivos os direitos acima aí do que está na lei. Então, eles não lograram êxito, as categorias organizadas, como a categoria metalúrgica na CUT, na Força Sindical e outras centrais, a categoria do ramo químico, os bancários, inclusive durante a pandemia, por exemplo, os bancários fecharam um acordo para garantir a estabilidade e todos os direitos que estão no acordo coletivo da categoria. Então, eles estão criando as condições para poder retirar o direito dos trabalhadores, mas a luta nossa, a organização e o enfrentamento tem feito e tem garantido nas campanhas salariais aí, garantido o direito dos trabalhadores e mantido aquilo que nós tínhamos como direito antes da reforma trabalhista. Então, eu vou pedir para o Cabeça fazer um comentário, mas, Cabeça, antes eu queria
saudar aqui os que estão nos assistindo e que estão comentando, o Zé Diniz, que é lá da região dos Pimentas, né? Que fala que nesse 1º de maio nós não temos o que comemorar, nós temos que lutar muito, é isso que é o que nos resta nesse momento. O Naldão Braz, a Maria Santana, a Lucidalva Pires, o Edilson Pereira, o Edilson, que é da região do Taboão, que está falando dessa calamidade que está assolando o nosso país. Como diz alguém, são 2 vírus, né? É o coronavírus e o Bolsonaro vírus, né? Aí o Samuel Inácio, a Simone Isabel, o Ronald Kennedy, a Iriam Feliciano Ruiz, Simone Isabel, a Marilu Guira, o Guilherme Santos, a De Rocha, que é uma educadora bastante importante aqui na cidade de Guarulhos, depois a Ariana de Souza Araújo, que está dando boa noite aqui para o Douglas, para o Josinaldo também, o Vanterli, o Vermelho, né? E também ele está perguntando aqui para o cabeça, o Edilson, qual vai ser a atitude junto aos empresários para ter uma retomada gradativa da economia sem prejudicar a classe operária? Viu, cabeça? Ele está perguntando para você, qual a atitude junto aos empresários para uma retomada gradativa sem prejudicar a classe operária? Depois eu vejo os outros que estão comentando. Aí é 2 coisas. Aí, primeiro, nós temos que ter o diálogo permanente com os empresários para tentar fazer acordos coletivos e não individual para a manutenção dos empregos e cobrar do governo federal planos que favoreçam os investimentos para o pequeno empresário, para as pequenas e médias empresas. Porque se não tiver acordos, renovações e convenções coletivas de trabalho, mantendo os direitos acima dessa legislação perversa que retirou o direito dos trabalhadores na reforma trabalhista. E também ter investimento do governo para a classe empresarial, os sindicatos patronais, que tem como pressionar esse governo para abrir linhas de crédito para as pequenas e médias empresas. Porque as multinacionais, as montadoras e as grandes empresas, elas têm acesso ao BNDES, sempre tiveram. Agora, o governo Bolsonaro não facilita nada, nem para o trabalhador e nem para pequeno empresário. O negócio dele é só o velho da Havan, da Riachuelo, é só os grandes empresários que financiaram a campanha dele, e ele está se lixando para as pequenas empresas, onde o pai, o filho, naquela empresa familiar, trabalha junto com seus funcionários. O nosso setor metalúrgico, nós temos mais de 1.000 empresas que não passa de 50 empregados, porque é o dono, é o cara que era ferramenteiro, aí abriu uma metalúrgicazinha, uma empresazinha, e presta serviço para a multinacional. A multinacional, ela tem acesso ao dinheiro barato, mas as pequenas estão fechando, porque elas pegam a rebarba das grandes, e agora, no momento da crise, as grandes não estão distribuindo nada para eles, não tem serviço, não tem carteira de pedido. Então, temos que ter uma política voltada para o pequeno empresário, o sindicato, a Fiesp não fez nada, as federações de empresários não fizeram nada até agora para pressionar o Bolsonaro para abrir linha de crédito para as pequenas empresas. Então, não é só nós. O Antônio do Vale, ele está dizendo o seguinte, que a atual prefeitura não tem olhado as periferias da cidade. E é uma questão colocada também, que a prefeitura tem olhado as pequenas empresas da cidade, já que tem tido uma relação entre a prefeitura e as pequenas empresas, tentando sentir as dificuldades delas e, de alguma forma, tentando ajudá-las. Você tem sentido isso? Já que na tua categoria, como você diz, cerca de 70%
das empresas metalúrgicas em Guarulhos não deu até 50 trabalhadores. Eloy, a prefeitura, ela faz muito pouco, porque também não tem condições de resolver, de abrir o que as empresas realmente precisam, é de linhas de crédito do governo, política do governo federal, para ajudar no financiamento de geração de emprego. Se não tiver governo federal e governo estadual para também abrir linhas de crédito, não é a prefeitura que vai salvar as pequenas e médias empresas. A prefeitura pode amenizar no IPTU, né, no serviço, no ISS, mas no universo da economia é preciso que se tenha uma interação entre prefeitura, os empresários através das suas associações, a Fiesp é o exemplo disso, e onde entra a classe trabalhadora nisso aí? A classe trabalhadora entra com a organização dos trabalhadores, mostrando para os empresários e para os governantes que é com políticas públicas. Agora, não vamos transferir responsabilidade municipal para um campo que é, no mínimo, do governo estadual. No mínimo, do governo estadual. Né? Agora, então, nós temos que... Deixa eu perguntar para o Douglas. Duas questões que estão colocadas aqui. Uma é se não podem os governos municipais terem uma espécie de cadastro que os faça também como uma espécie de intermediários entre as outras instâncias de governo para defender as pequenas empresas da sua cidade. Essa é uma questão. Outra é diferente, colocada pelo Jonas Dias. Quais são as estratégias para construir a unidade das categorias sindicais nessa tragédia que abala a nossa sociedade? Douglas, contigo. Então, vamos lá. Eu acho que o município, ele tem que... É óbvio que cada município, ele vai, num país como o nosso, em que existe uma guerra entre os estados para manter as empresas, a prefeitura ela tem que ter criatividade aí para que a empresa ela consiga, dentro do município, ter as condições facilitadas para poder produzir, gerar emprego e gerar renda na cidade. Então, é uma obrigação também dos municípios. E tem de haver uma política articulada entre a União, o Estado e os municípios para que, nesse momento, as pequenas empresas elas sejam socorridas. O que acontece, Eloy, nesse momento? O Bolsonaro ele fez uma opção de atender aos interesses da classe dominante brasileira. No início da epidemia, liberou 1,2 trilhões aos bancos e uma linha de crédito de apenas 10 milhões aí para pequenas e médias empresas, que é absolutamente nada. Portanto, eu acho que esse aqui é um espaço importante da gente cobrar, porque a prefeitura ela tem a Secretaria de Relação do Trabalho, ela tem que prezar pela geração de emprego nos municípios também, construir políticas que facilite a permanência das empresas aí em Guarulhos e cada um brigar, lutar para criar as condições, cada um no seu município. Senão, o que acontece? As empresas, como várias empresas estão fazendo, saem daqui do estado de São Paulo, vai para a Bahia, vai para Goiás, onde tem melhores condições aí para poder produzir, porque é oferecido uma cesta de impostos e condições melhores do que no estado de São Paulo em cidades de São Paulo. Sobre a unidade das centrais, nós tivemos unidade para poder barrar a 927, que levava aí ao fim do contrato de trabalho por 4 meses. Tivemos unidade na apresentação do programa de renda emergencial. Inicialmente era R$ 200, e a gente conseguiu
a elevar essa renda a R$ 600 e pode chegar a 1.200 em alguns casos. E conseguimos barrar, Eloy, a medida provisória 905, que era uma medida provisória que criava duas categorias de trabalhadores no Brasil. Trabalhador com direito da carteira profissional azul e o trabalhador com direitos flexibilizados da carteira verde-amarela. Então, nós estamos agindo em bloco no Congresso Nacional, de forma unitária, com a pressão, dentro de uma conjuntura que nós estamos, nós utilizamos outros meios para pressionar os nossos parlamentares. E é importante que quem fez a pergunta, a gente está antenado no que está tramitando de lei que vai mudar a relação de trabalho e pressionar os deputados federais da nossa cidade, né? Guarulhos tem 3 deputados federais. Nós precisamos socializar o endereço desses parlamentares de Guarulhos e cobrar, quando for votações do interesse dos trabalhadores, que eles votem, né, diante da orientação daquilo que os trabalhadores defendem. Ô Douglas, em Guarulhos nós temos 2 deputados, né, federais, e o Alencar Santana, é totalmente integrado com a luta dos sindicatos. Então, com o Alencar é meu deputado, hein? Votei para ele. Votei bem. Com o Alencar, a gente não precisa se preocupar, que ele está nessa luta junto com as ideias que vocês estão defendendo aqui, que nós estamos defendendo. O Eloy tem sido um aliado da CUT, sim, e da força do movimento sindical. Inclusive, na próxima semana, eu vou fazer com ele uma live sobre a questão das pequenas e microempresas, porque o Senado votou um projeto de lei de auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas, depois a Câmara dos Deputados fez alterações, voltou para o Senado, e eu combinei com o Alencar que logo que o Senado aprovar, nós vamos fazer uma live tratando de um assunto que o Josinaldo tratou aqui, que você tratou, que é das micro e pequenas empresas que precisam de socorro. Agora é o seguinte, o Eli Correia Filho, né, é outro deputado federal relacionado aqui à cidade e que votou todas aquelas leis. Agora ele está licenciado, mas ele votou todas aquelas leis que retiraram o direito dos trabalhadores. Então, sobre ele merece uma pressão bastante grande. Agora, deixa eu... nós estamos nos aproximando do final aqui, mas eu preciso... você vê que temos muita coisa para conversar, mas... enfim, nós temos um tempo limitado aqui, porque esse programa também vai para a TV depois, vai para o canal 3 da NET em Guarulhos, canal 508 da Vivo, né? E nós temos um tempo limitado. Então, é o seguinte, eu queria lembrar aqui o Edu Silva, quem fez aquela pergunta que você falou foi o Jonas Dias. O Edu Silva, o Aglai André, o Enilton Barroso, que está também mandando a saudação aqui, a Érica Santos, a Sandra Amadeu, ela é do Sistema de Saúde aqui de Guarulhos e fala que estamos com uma grave ameaça ainda maior aos direitos trabalhistas conquistados. E também o Fernando Ferro, que é uma pessoa assim, muito militante também, está aqui fazendo algumas observações. Cristal Silva, ele fala sobre os processos de impeachment contra o presidente. Bom, o Sidney Beltrán diz é uma pena que está quase encerrando, porque o debate está muito interessante, né? Tem mais aqui, deixa eu ver, o Vanderlei Ramazini, que é do Sindicato dos Bancários, né? Ele diz o seguinte, já que o governo está ajudando os bancos,
estes deveriam retirar os juros dos empréstimos feito pelas micro e pequenas empresas nesse momento. Eles precisavam ser solidários, né? Mas você sabe que banqueiro solidário eu ainda não achei, né? Agora, mas o Vanderlei coloca uma questão importante, né? Pelo menos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né? E o Banco Central pressionando os bancos a ter um tratamento diferenciado com os pequenos e médios empresários, né? E aí o Macaxeira Gil é o seguinte, como é que está a redução da jornada de trabalho e salário, e se muitas empresas estão aderindo a essa questão em Guarulhos. Então, Cabeça, pode fazer o comentário que você quiser, mas eu tenho essa questão específica que eu acho que você já comentou, né? Mas faça suas considerações, por favor, que o pessoal está gostando do nosso debate aqui. É uma pena que está acabando. Eu vou fazer aqui uma geral, uma parcial rápida. É o seguinte, de 2002 a 2014, nós vivemos o melhor período do Brasil depois da ditadura. No regime democrático, né, é que a gente tem mais, como metalúrgico, a gente tem mais o conhecimento da nossa área, foi o melhor período. De 2002 a 2014, a categoria metalúrgica aumentou 20 mil trabalhadores na base, isso na nossa base de Guarulhos. Além do salário mínimo ter aumentado 70% de aumento real, como o Douglas falou, nós metalúrgicos, nesse período, nós pegamos 38% de aumento real. Nós metalúrgicos. De 2014 para cá, quando teve o golpe que caçaram a Dilma, foi para justamente tirar o direito dos trabalhadores, enfraquecer a relação capital-trabalho. De lá para cá, a classe trabalhadora só perdeu. E para chegar nos dias de hoje, a carteira verde e amarela que acabaram de aprovar aí no governo Bolsonaro, o recolhimento do fundo de garantia de quem é contratado daqui para frente, nesse modelo, é só 2% e não mais 8%. Então, os trabalhadores que pensam que o Bolsonaro, quando foi falado que ele era um mito, estão vendo agora quem é o mito, quem é o genocida que falou que ele não é milagroso para salvar a vida das pessoas. Então, nós saímos de um período de pleno emprego para o período de desgraça total da classe trabalhadora, de quem produz. Então, o capital precisa ser repensado urgente, porque não é tirando o direito dos trabalhadores, diminuindo a renda dos trabalhadores, que vão gerar emprego e que vão distribuir renda. Pelo contrário, a Alemanha é o país que mais paga salário a trabalhador. É o melhor salário do mundo. Portanto, é o maior parque industrial também do mundo, desenvolvido, e onde vende, onde tem um consumo gigantesco, porque os trabalhadores têm renda. É com renda, é com distribuição de renda, é com investimento público e privado que vamos ter geração de emprego e resolver o problema. E o Brasil tem uma oportunidade agora de retomar o crescimento com o investimento na saúde, aprender com a pandemia e transformar o parque industrial brasileiro, que tem capacidade, para investir bastante nos equipamentos que salvam vidas. Respiradores, todos os equipamentos hospitalares de última geração, o Brasil tem condições de fabricar. Só falta governo que desenvolva política para isso. Então, quero deixar o recado para o Macaxeira Gil, que é metalúrgico, conheço muito bem, que de 2000, do governo do Lula até o final do governo Dilma, nós vivemos um Brasil de ouro, pleno emprego. Por isso que deram o golpe para fazer a reforma trabalhista, fazer a reforma da Previdência, aprovar a carteira verde e amarela, mas os trabalhadores não foram enganados, não, porque o movimento sindical orientou. Tá? O Douglas aí, presidente da CUT estadual, sabe da nossa luta, das centrais sindicais, que nós lutamos na campanha para que esse maldito não chegasse no poder.
Agora os trabalhadores estão vendo, estão recebendo troco. O povo brasileiro agora está vendo quem é governo que pensa só na camada rica dos bancos e dos grandes empresários. Nunca se iluda, nunca vai ter parceria entre trabalhador e empresário. Vai ter oportunidade dos trabalhadores viver dignamente, e quando os empresários falam que quer parceria, é porque quer se aproveitar, enfraquecendo e retirando direito, patrocinando políticos que vão lá para Brasília para poder escravizar. Temos uma legislação trabalhista agora que escraviza. Se não é os sindicatos para renovar as convenções coletivas de trabalho, todos serão refém, escravos dessas novas legislação trabalhista que estão no Brasil. É a carteira verde e amarela e é a nova CLT que não existe. Obrigado, Cabeça, e parabéns aí pela sua luta. Eu sei que você estava nas madrugadas todas aí nas fábricas metalúrgicas de Guarulhos. Você já foi do Diese também, né? E é um batalhador bastante importante da luta sindical brasileira. E o Alex Caetano tá cumprimentando aqui o nosso debate e diz que nós precisamos ter unidade. Ele é da comissão da FURP, né, que é uma fábrica do setor farmacêutico, aqui uma estatal, que o Dória está ameaçando fechar aqui na cidade de Guarulhos. Espero que depois dessa epidemia ele mude de ideia, né? E a Maria Margarida também está saudando aqui. A Edna Roland, que foi dirigente aqui, coordenadora da igualdade racial em Guarulhos, ela também está saudando essa iniciativa no 1º de maio. E a Janete, que é vereadora, foi deputada federal, ela diz que antes do Douglas encerrar, ela queria que ele tratasse de uma questão que diz respeito à categoria do magistério, né? Os professores eventuais, que parece que estão em dificuldade nesse momento, porque as aulas estão paradas, não estão tendo, e os professores eventuais ficaram sem salário. Mas, Douglas, você aproveita, então, para dar um fecho aqui, infelizmente, porque o nosso tempo está estourando. Legal. Rapidinho, sobre os eventuais, o sindicato ele está fazendo 2 movimentos. Um é tratando com o governo, para que o governo ele garanta uma renda para esse professor eventual, e não avançando essa discussão com o governo, nós vamos fazer uma ação e questionar na justiça. Para além dessas ações, tem ação de solidariedade. Todas as subsedes da POSP estão fazendo campanha de solidariedade para poder arrecadar recursos de alimentos para a cesta básica desses professores eventuais do Estado. Essa é uma questão. Segundo, eu acho que o pós-pandemia aí, nós vamos sair no mundo novo, né? Eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais para a gente discutir nesse momento. Eu acho que uma questão que ela é fundamental, a gente discutir a revogação da emenda constitucional 95, Eloy, que eu sei que você vai ser eleito prefeito de Guarulhos, e eu não quero que você fique fazendo a matemática do feijão, que você tenha recurso aí para aplicar em política social, em saúde, em educação. A emenda constitucional 95 vai arrebentar os municípios no Brasil. Portanto, essa campanha para a revogação da emenda constitucional 95 tem que ser de todos os partidos. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, nós temos que fazer o debate sobre a sociedade que queremos. Qual é o Estado que queremos? Vamos lembrar que lá na crise de 1929, para sair da crise de 1929, a partir dali começou a ter a política de planejamento e intervenção do Estado. Ao final da Segunda Guerra Mundial,
você sabe, todos vocês sabem, foi feito o Plano Marshall, que foi o investimento maciço de recurso, inclusive norte-americano na Europa, para reconstruir a Europa, e a Europa se reconstruiu e construiu uma política social-democrata que atendia muito bem a população. Então, nós, diante dessa pandemia, nós precisamos fazer um novo desenho do Estado, porque o neoliberalismo, ele demonstrou que não é uma política para construir o bem-estar da população, tá certo? Tem países aí, se a gente for avaliar no quadro mundial, os países onde tem uma política de forte intervenção do Estado e de política social estão saindo bem diante dessa pandemia. Os Estados Unidos, que é o paraíso do capitalismo, é um colapso total, as pessoas estão morrendo e sem um descontrole sobre a política da saúde. Então, nós precisamos discutir qual é a sociedade que nós queremos. E aqui no Brasil, que é um país recordista de concentração de renda, nós precisamos distribuir renda através de políticas sociais promovidas pelo Estado. Nós precisamos discutir, no Brasil, a reconversão industrial, Eloy. Está claro hoje, durante essa epidemia, o mundo inteiro teve que correr até a China para comprar produto. Então, nós precisamos discutir e rediscutir a política industrial brasileira. Não dá para um país como o nosso ficar dependendo de produtos industrializados de outros países. A política que eles implementaram de indústria está equivocado. Então, Douglas. É um desafio, para encerrar e fechar aqui, nós temos um grande desafio e nós vamos precisar fazer a disputa desse projeto de sociedade que nós queremos. E que esse debate já começa desde já, e espaços como esse são espaços importantes para a gente refletir acerca da sociedade que queremos. Eloy, muito obrigado. Quero aproveitar aqui, encerrando, para mandar um abraço e um beijo no coração de todos os profissionais aí da saúde, trabalhadores valorosos, que o governo Bolsonaro chamou de parasita, mas que são os heróis que estão cuidando da vida do povo e salvando o povo brasileiro dessa doença maldita. E um abraço para todos os trabalhadores metalúrgicos, professores municipais, químicos. Viva a classe trabalhadora e a democracia, e fora Bolsonaro! Viva a classe trabalhadora, e vamos fazer neste dia, 1º de maio, uma homenagem especial às trabalhadoras e trabalhadores da saúde, como você, Douglas Izzo, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores no estado de São Paulo, nosso vizinho de Itaquaquecetuba, e viu, isso aí que você falou agora é importantíssimo, tanto para Guarulhos quanto para Itaquaquecetuba, que é a reindustrialização. Então, obrigado, e cabeça para as suas considerações finais. Muito obrigado também a você, que é vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e que está representando aqui a força sindical nesse debate interessante com o Douglas, que está representando a CUT. Obrigado. A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, que são os verdadeiros mitos. Esses, sim, são mitos, principalmente aqueles que estão nesse momento dentro de um hospital, os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores que atendem a todo o setor da saúde nesse momento. Vocês são mitos de verdade. Grande abraço e que Deus dê muita força para que a gente possa sair vitorioso dessa guerra invisível. Deus vai proteger todos vocês, porque vocês merecem isso. Um abraço, Eloy. Um abraço, Douglas, e todos aqueles que... Obrigado. A Luciana Sinício, a Mari Leal, está cumprimentando aqui vocês dois, e a mim também. E uma boa noite, então, para todos. Viva a classe trabalhadora nesse dia 1º de maio. Obrigado. Um abraço.